Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Ouve-me, Senhor, a tua justiça, e atende ao meu clamor, e dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos, e saia a minha sentença de diante do teu rosto, e atende os olhos à razão. Eu acabei de ler o Salmo 17, verso 1 e 2. Davi falando que Deus livrasse ele dos lábios enganosos. Que Deus nos abençoe nesta mais oportunidade para gravar um programa Despertar com Jesus. Que Deus abençoe todos aqueles que irão ouvir, acompanhar essa live. Estou muito grato a Deus, que Ele está fazendo tantas maravilhas na minha vida, está fazendo na vida também de todos os nossos irmãos. Que a graça de Deus seja cada dia mais derramada sobre cada um, né? Porque se não fosse a misericórdia de Deus, como disse o profeta Jeremias, que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Eu quero desejar a toda a nossa audiência espalhada por todo esse planeta, em especial ali em Moçambique, na África do Sul, né? Que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Ali também em Farroupilha, os nossos irmãos ali. Que Deus abençoe meu precioso amigo e irmão Doraci Nascimento. Ele tem uma rádio web lá, tem uma audiência maravilhosíssima. O programa é tudo para Deus. Que Deus abençoe meu querido Doraci Nascimento, né? Quero dizer a nossos irmãos que o programa Despertar com Jesus, ele não é de igreja nenhuma, ele não tem patrocínio nenhum, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do meu amado Salvador Jesus Cristo. Essa vinda está tão próxima, né? Qualquer hora dessa, este planeta vai ser surpreendido, porque Deus, Ele vai cumprir com a sua palavra. Quero desejar a nossa audiência maravilhosa, desejar a todos um bom dia com Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus e nessa oportunidade nós vamos falar de um assunto que aconteceu lá no princípio e está acontecendo hoje também nos nossos dias. Enquanto perdurar esse mundo, esse problema que nós queremos falar sobre fraudulento, né? Então vamos hoje ler no livro do Paulo, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 11, né? Os irmãos aí que gostam de acompanhar as escrituras, é importante, né? Porque você cada dia mais vai aprendendo. Mas, antes de nós entrar nessa escritura, nós vamos ouvir uma faixa musical muito maravilhosa com o cantor Matos Nascimento. O hino Não Tem Nada, né? Amargurado, sente muita dor. A sua vida é
pode ter dinheiro, ter o mundo inteiro, tudo é em vão. É como disse Jair Pires, é uma folha seca caída no chão. Mas quando ele compreende e aceita Cristo como Salvador, o seu pecado é perdoado, fica do seu lado o anjo do Senhor. Sua família Deus liberta, esse homem canta, Deus me libertou. O homem que não tem Jesus, ele não tem nada, não tem nada, não tem nada. Eu fui como uma folha seca, o mundo me iludiu, quase que eu morri. Vivia triste, amargurado, cheio de pecado, mas sobrevivi. Mas quando aceitei a Cristo, Ele prontamente deu-me seu amor. Achava que não tinha jeito, mas o meu defeito Ele consertou. Apagou todo o meu pecado, eu fui perdoado, Ele me libertou. O homem que não tem Jesus, ele não tem nada, não tem nada, não tem nada. O homem que não tem Jesus, ele não tem nada, não tem nada, não tem nada. O homem que não tem Jesus, ele não tem nada, não tem nada, não tem nada. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Coisa triste é você não ter nada de Deus. E aqui nós vamos ver que 2 Coríntios, capítulo 11, vamos começar com o verso 11 também. Paulo fez uma exclamação. Por quê? Porque vós não amo, Deus sabe. Mas o que eu farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados, assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Eu quero agradecer a Deus, porque aqui Paulo está falando, né? Mas vamos orar, pedir a misericórdia e a direção do Espírito de verdade, como não conhece. Senhor, aqui está teu servo, eu preciso demais da sua graça, da sua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, acrescenta tuas bênçãos sobre essa palavra, Senhor. Que ela possa ir ao encontro dos necessitados, daqueles que estão tristes, perdidos aí, ó Pai, nas drogas, no alcoolismo, no adultério, na prostituição, aqueles que estão escravizados nas denominações, nas religiões, ó Pai. Eu espero que o Senhor venha falar fortemente, como o Senhor falou fortemente comigo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós, irmão,
queremos falar sobre fraudar. Essa palavra fraudar, ela é muito antiga, tá? A pessoa pensa assim, mas agora existe a fraude natural e tem a fraude espiritual. Vocês todos sabem que a fraude espiritual, ela é antiga. Se vocês lerem aqui no capítulo 14 do profeta Isaías, ele está falando a respeito dessa fraude, desse fraudulento, que todos nós sabemos que o diabo, ele é um grande fraudulento. Ele engana as pessoas. Até o William Marrano, nosso profeta, que nós cremos que ele veio no espírito e virtude do profeta Elias, ele pregou a mensagem intitulada Espírito Sedutores. E esse demônio, ele seduz as pessoas para enganar. Aqui no livro de Isaías 14, 11, está escrito: já foste derribada no inferno, a tua soberba, e com os sons dos teus alaúdes, os bichinhos, ó bichinho, debaixo de ti, estenderão, os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva. Olha só, ela é considerada como uma estrela da manhã, né? E, no entanto, é um fraudulento. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no monte das congregações eu me assentarei. E aqui, irmão, nós estamos vendo que, aqui no verso 15, diz assim: contudo, tu será levada para o inferno, e mais do profundo do abismo. Nós queremos dizer que, todos vocês sabem, que existe almas encarceradas, almas em prisão. E aqui, esse Lúcifer, que todos nós sabemos, ele era um anjo caído, né? E ele um dia, ele convocou a terça parte dos anjos para subir lá aos céus, para poder ali fazer o seu trono. Só que ele não se enganou, porque o diabo, ele não sabe, ele não se engana. Ele engana, mas não se engana. Mas aquela terça parte daqueles anjos, hoje eles estão encarcerados, para até o dia do juízo e depois ser lançado no lago do fogo do inferno. Nós, irmãos, temos que ter cuidado, porque hoje, além das fraudes natural, tem as fraudes espiritual. Nós encontramos também que o primeiro fraude espiritual, vocês são leitores das Escrituras, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, ali a partir do verso 1 e 2, vocês vão encontrar com que o diabo enganou a Eva. Como que ele conseguiu enganar a Eva? Foi com o evangelho, né? E hoje nós estamos no mundo dos fraudulentos. Agora, não estou generalizando a todos. Existem bons obreiros, existem bons pastores, mas nós sabemos que está cheio de falsos obreiros, obreiro fraudulento. E o apóstolo São Paulo chegou até a dizer que ele diz assim: eu temo que depois da minha morte entrará esses lobos devoradores, né? E nem agora. Está aí correndo na mídia, né? E
esse Papa que entrou aí, ele está tentando, tentando não, que ele vai conseguir, né? Agora, corrigir que a Maria, ela nunca foi corredentora com Cristo. Ela nunca ajudou a salvar ninguém. Ela não salvou nem a ela. Então, hoje ele está tentando. Mas por que ele está fazendo isso? Porque lá, no ano 325, aquele imperador chamado Constantino, ele mudou tudo e procurou enganar o povo ali, né? E nós estamos numa era terrível, que é a era de Laodiceia. É uma era de tanta promessa. Eu já vi, já contemplei, estou falando com propriedade, já contemplei pessoas, pregadores, falando assim, olha, se você que está aqui nessa noite, se você der aí 5 mil reais, o nosso Deus, ele é poderoso e ele vai te dar em triplo para você. E pior que de tudo, que o ser humano, esse fraudulento, eles usam justamente a palavra de Deus, irmão. Ele não usa outra coisa. Ele usa a palavra de Deus. Você pode ver que lá no Jardim do Éden, ele usou, foi a palavra de Deus para enganar a raça humana. E sempre prometendo o melhor. Nós encontramos aqui no livro de Coríntios, fala a respeito que aquele que dá com amor, com coração, né, contribui na obra de Deus, Deus certamente retribuirá. E eles usam essa passagem, né, para que as pessoas, então, cometam esse engano. Então, pega lá, vende. Já vi até pessoas, entrou em igreja já na justiça, porque fala, olha, o pastor lá, o pregador lá, mandou eu vender minha casa, que eu ia ter em dobro. Teve em dobro, na verdade, né? Mas foi um prejuízo. Mas tem uma coisa, Deus, um dia, conforme está lá no livro de São Mateus, no capítulo 7, ali está dizendo que o próprio Jesus vai falar que para esses fraudulentos, olha, Senhor, nós não curemos no seu nome? Nós não expulsamos os demônios no seu nome? Sim. Vocês fizeram tudo, sim. Tudo no meu nome. Para fraudar a igreja. Fraudar a congregação, para enganar. E nós encontramos, irmão, que o apóstolo São Paulo, ele viveu um bom tempo ali aos pés do grande Gamaliel. Ele, depois que Gamaliel morresse, ele seria o que ocuparia o trono de Gamaliel. Agora, veja bem, vocês encontram aqui no livro de Atos, no capítulo 9, que, veja bem, ele era um homem ele era poliglota, sabia falar várias línguas, e, no entanto, ele era um daqueles que pensava que estava correto, que nem hoje, né? Muitos estão dentro das igrejas aí, multidões e multidões, pensando que está certo. Aqui no livro de Atos, no capítulo 9, verso 2, diz que Paulo, ele pediu carta para Gamaliel, para ele ir lá em Damasco, para a sinagoga, lá tinha uma sinagoga, né? A fim de que encontrasse lá alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, que conduzisse preso lá para Jerusalém.
E ele indo a caminho, né? Vocês sabem que antes dele chegar em Damasco, ali ele encontrou com Jesus. Ele conhecia Jesus, só de letra. Talvez ele era um daqueles que até chamou Jesus de Beelzebu. Quem sabe chamou ele de filho ilegítimo, bastardo. Quem sabe ele também foi um daqueles lá. Mas um dia ele ia descendo para Damasco e ali uma luz raiou no meio do céu. Os soldados não viram. Ninguém. Não viram a luz, mas Paulo viu. E ali saiu aquela voz. Saulo, ó Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo disse, mas eu não estou perseguindo o Senhor. Eu estou perseguindo aqueles hereges. Mas, na verdade, ali foi o fim de todo farisaico. Dali em diante, Paulo não pertenceu mais à doutrina dos fariseus. Nunca mais foi aos pés do grande Gamaliel para aprender. E eu quero dizer, meu irmão, aqui no capítulo 3 de Apocalipse, nós vemos uma igreja que está uma era enganosa. E a era da Odisseia, vocês sabem que depois de Cristo, houve 7 eras. Os gentios estão vivendo sob as eras da igreja. São 7 eras. E Deus até mandou João, aqui no capítulo de Apocalipse, né? Deus mandou João escrever as igrejas que estavam lá em Éfeso. E nós vemos aqui que essa igreja da era de Laodiceia, ela é uma era fraudulenta. Porque para começar, ela já diz, aqui no capítulo 3, no versículo 16, assim, porque és morno e não és frio, e também não é quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Deus falando que essa era fraudulenta. E ela está dizendo para Deus, eu me sou, eu estou enriquecida, e eu de nada eu tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, é um miserável, pobre, cego e nu. Por que essa era está rica? Porque esse sistema católico falido, eles cobravam por missa, cobravam por indulgências, almas que estão no purgatório, cobrava por batismo de criança, cobrava por tudo mais. Por isso que ela está rica. Ela defraudou as pessoas. Mas Deus chegou a dizer aqui, mas eu te aconselho. Deus está aconselhando esses fraudulentos. Eu aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que você vista e não apareça a vergonha da tua nudez. A era da Odisseia, ela está nua, está cega, e, no entanto, ela diz que ela está rica. Mas, se você não é um obreiro fraudulento, aqui tem uma advertência para mim e para você. Aqui São João chega a dizer, no versículo 18, capítulo 18 de Apocalipse, eu digo, verso 4. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia, João falando, eu ouvi uma voz do céu que me dizia, povo meu,
Se você não quer ser fraudulento, se você quer ser povo do Senhor, sai fora desse engano. Povo meu, para que não seja participando dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, sai fora dela. Veja bem, sai fora dela, para que você não seja participante. E vocês sabem que nós temos uma passagem aqui, porque quando Deus entra na alma, no coração de um homem, de uma mulher que realmente quer servir a Deus, Deus, ele muda tudo. Vocês podem encontrar aqui, no capítulo 19 de São Lucas, aqui tem a história do Zaqueu, aquele homem, aquele cobrador de impostos. São Lucas 19. E Jesus, ele estava lá em Jericó, e ele, então, passando por lá, em Jericó, e ali tinha uma figueira, e o Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Coisa boa, coisa maravilhosa, é quando Deus começa a falar com o homem, com o ser humano, e ele encara Deus e reconhece as suas transgressões, reconhece os seus enganos. Porque um dia, em Apocalipse 20, você vai encarar, e ali você não vai encarar um advogado, você vai encarar o juiz. E aqui, a história conta que Jesus ia passando lá nessa figueira, e o Zaqueu, a esposa dele, chamava-se Rebeca, e ela orava a Deus. Você tem que orar a Deus para não ser um fraudulento. Quantos hoje estão aí com lavagem de dinheiro nas igrejas? Isso é participante do mundo. Você é um fraudulento e a sua parte será no lago do fogo do inferno. Passa na mídia aí, igreja lavando dinheiro para essas facções. Mas um dia saberá. Um dia você vai prestar conta. E aqui, a Rebeca, ela orava todas as noites para que Deus mudasse o coração de Zaqueu. E um dia, ele vestiu uma roupa diferente. E ela olhou pela janela e viu que ele seguia em direção ali à figueira de Jericó. E lá ele subiu naquela figueira. E diz a história que ele era baixinho demais. Quando você tem uma necessidade para com Deus, Deus não quer saber a sua altura. Deus não quer saber a sua posição social. Muitos pensam que são crentes, são cristãos, porque tem aí grandes quantias em dinheiro, até nos paraísos fiscais, sonegando os impostos, roubando da igreja. E pensam que são cristãos, mas não tem nada, que nem o hino que vocês vão ouvir depois. E aqui, então, o Zaqueu vestiu uma roupa diferente, ela olhou, ela falou assim, ele deve encontrar com o mestre. E ele, então, subiu naquela árvore, naquela figueira, e ali Jesus falou para ele, Zaqueu. Ué, Zaqueu pensou, eu nunca vi ele. Como é que ele sabe meu nome? Zaqueu, desce depressa. Você tem que sair depressa desse sistema falido de evangelismo, esse pragmatismo aí, esses homens que pregam segundo as suas ideias, seus pensamentos. Então, Zaqueu, como que ele sabe meu nome? Desce. Porque hoje, Zaqueu, eu quero ir na sua casa, eu quero dormir lá, eu quero pernoitar por lá. Ô, irmão, que coisa maravilhosa é quando Deus entra na sua vida, né? Você sabe que Deus transforma, o diabo ele destrói, como está em São João 10:10.
O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quantos estão aí pregando sem moral? Quantos estão na prostituição, no adultério, na jogatina, fazendo tantas coisas diabólicas e não se arrepende? Aí, Zaqueu, quando recebeu Jesus na casa dele, ele falou, vou fazer um jantar. Zaqueu nem chamou a Rebeca, sua esposa. Ele mesmo foi fazer o jantar para Jesus, né? E ali, Jesus não ficou condenando hoje. Hoje, que mais nós vemos hoje, são esses fraudulentos aí, que nem... Hoje eu vi um falando que eles usam lá, Malaquias capítulo 3, você que está roubando aí nos dízimos, você que está roubando nas ofertas alçadas, você é um perdido, você vai para o inferno. Essa advertência aí, pregadores, PhD, LLD, é para vocês! Vocês que estão roubando! Não é para o membro da igreja, não. Eu pergunto, se o membro da igreja não tem rendimento, não tem renda, como é que ele vai para o inferno? Só porque não está dando dízimo. Essa advertência aí, lá no livro dos Levíticos, é uma advertência para os obreiros. E eles aplicam para a igreja. Então, aqui nós encontramos que quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, aí o Zaqueu começou a queimar dentro dele. Ele levantou e disse, Senhor, eis que eu dou para os pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado. Zaqueu, ele era um fraudulento. Se eu tenho defraudado, eu vou restituir quadruplicado. Irmãos, a coisa é que hoje os pregadores, eles pregam a palavra de Deus e torcem, né? Ele torce a palavra de Deus. Nós temos visto hoje que nem fraude é fazer a pessoa ser enganado. Não é você ser enganado. Quando eu sou enganado com alguma coisa, eu não sou um fraudulento. Agora, como você está aí nos púlpitos aí, usando o púlpito para um comércio, né? E hoje, as igrejas hoje, é um comércio. Religião virou um comércio. Aí, você está ali aplicando essas coisas que nem nós encontramos aqui com o Davi mesmo. Ele chegou a dizer, coisa tremenda, irmão, é você ter uns lábios de fraudulento. Nós temos visto hoje, veja bem na política nossa hoje. Você pensa que eles vão lá? Esse é um fraudulento. É tudo um bando de fraudulento, começando pelo presidente da nação. É um bando de fraudulentos, governadores fraudulentos, prefeitos fraudulentos. É tudo fraudulento. Não estão governando para a sociedade, não. Talvez, quando chega aí na época da campanha, eles prometem 1000 maravilhas. Olha, se você votar em mim e eu chegar ser eleito e tudo mais, você vai ver, o salário mínimo vai lá para cima. O salário mínimo vai lá para cima, sim. Depois que esse ser eleito toma posse, nunca mais a pessoa vê nada dele falar. Isso é um bando de fraudulento, irmão. E uma coisa eu digo, o diabo ele sabe fraudar, que nem aqui você pode encontrar. Agora nós vamos falar no fraude da Bíblia, enganando o povo. Aqui, vocês podem encontrar que no livro de São Mateus, rapidamente para dar uma pinceladinha, que isso aqui é um engano do Satanás. Agora você pode ver bem que aquela serpente lá, ela não foi enganada. Quando o diabo entrou nela, ela não foi enganada. Mas a Eva foi enganada. Você encontra aqui, no livro de São Mateus, que Jesus deu uma advertência aqui, versículo, São Mateus 28,
Portanto, ide, ensina as nações, e é batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora veja bem, o diabo pegou isso aqui, lá no ano 325, falou que aqui que é o batismo verdadeiro, que foi Jesus quem falou. Agora, se você pegar os apóstolos, depois que saíram lá daquele grande templo lá, né, que estava lá, e ali, quando eles foram cheios do Espírito Santo, né? Eles foram cheios do Espírito Santo. Jesus falou assim, vocês vão lá para Jerusalém, ficam lá no cenáculo, vocês vão receber o poder do alto. Agora, como é que Jesus falou uma coisa aqui e lá no dia de Pentecostes fala outra coisa? É fraudulento. Agora, o povo engana o povo com isso aqui, porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Se você foi batizado nesse batismo, você cometeu um engano. Porque se você encontrar aqui no livro de Atos 2, 37, 38, se você encontrar Atos 8, 16, Atos 10, 48, Atos 19, verso 5, Atos 22. Agora veja bem, querido, o apóstolo São Paulo ali, em Atos 22, 16, ele mesmo, ele não encontrou com Pedro, não encontrou com nenhum dos apóstolos. Ele se batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo era batizado lá no batismo dos fariseus. Mas quando ele converteu, quando ele encontrou com Jesus, ele foi batizado por Ananias ali, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele teve um novo nascimento. O que você precisa fazer é que nem o Nicodemos, lá no capítulo 3 de São João 3, né? São João capítulo 3. Tem que ter um novo nascimento. E esse novo nascimento não é você ter uma carteirinha de membro, não é você ter o PhD, o seu LLD, seja o que você tiver. Você está contribuindo com seus dízimos, com as suas ofertas, você está todos os dias nos cultos. Não é isso aí que é o novo nascimento. O seu novo nascimento é você renunciar ao mundo da sua vida. Que Deus os abençoe e volte nos ouvir na próxima apresentação, com fé no Filho de Deus, a fé que há de vencer este mundo maligno.